Olá pessoal do Cidade Esporte, agora a nossa entrevista e hoje de forma bem diferente, até pela personalidade, o peso que essa mulher tem no basquetebol. Eu falo hoje com Magic Paula, ela que é vice-presidente da CBB, grande atleta, vários títulos. Seja bem-vindo ao Cidade Esporte, Magic. Obrigada, é um prazer estar aqui em João Pessoa, na Paraíba. Eu sempre me recordo das vindas, né, para cá e a gente buscando energia, buscando a força que a torcida trazia para a gente nessas amistosos que a gente fazia pelo Brasil. E é muito gostoso. Eu sou filha de alagoano, então estar por aqui para mim é sempre muito especial. Que bacana, que bacana. Eu digo que antes de começar propriamente a entrevista, é uma emoção de estar à sua frente. Eu falo não só como professor de educação física, também comunicador, mas como um apaixonado pelo basquetebol, pelo esporte, de estar de frente a alguém que eu tenho como referência e me incentivou bastante a gostar desse gênero. E hoje eu consegui conciliar as duas paixões, o esporte e a comunicação. Mas essa sua vinda aqui tem um projeto Adelante. O que é o projeto Adelante? Bom, eu já estou há 22 anos fora das quadras e chegou um momento da minha vida pós-carreira que eu migrei para a área da gestão do esporte, fundei uma instituição, né, que trabalhei 16 anos com a área mais de vulnerabilidade, mais social. E o ano passado eu recebi um convite do Gui, que é o atual presidente da confederação, para entrar na reeleição com ele como vice-presidente. Mas eu confesso, e sendo bem sincera, como eu sempre sou, o que me motivou mais foi o convite para eu assumir um trabalho, para a gente ter um departamento feminino mais robusto dentro da confederação, onde a gente poder trabalhar pensando um pouco mais no feminino. Então, eu estou aí quase 1 ano e meio nesse novo desafio, nessa nova proposta. É um desafio difícil, mas a gente gosta como atleta, sempre de estar sendo desafiado, né? Quando eu cheguei, esse projeto Adelante já estava acontecendo. A Adriana, que também foi companheira minha em seleções e tudo, é de uma geração mais jovem, mas a Adriana já estava no comando como gerente de seleções e já iniciando esse trabalho com a Adelante, que a primeira etapa foi EAD, porque a gente estava vivendo aquele momento de pandemia, foi à distância, foi um sucesso, teve mais de 1.500 inscrições pelo Brasil todo e gente de fora do país. E todo mundo que palestrou, de todas as áreas, muita gente voluntária. E a proposta do projeto era, quando fizesse a primeira, ter a segunda, que era mais presencial. E esse é o primeiro momento que nós estamos fazendo presencial aqui em João Pessoa. Adelante é um projeto de capacitação, capacitar profissionais, né, qualificar esses profissionais pelo Brasil. Porque quando a gente fala da missão da confederação, é já de receber os atletas prontos. Mas a gente sente uma carência muito grande na área da formação, da base, de profissionais que são apaixonados pelo basquete, pelo esporte, apaixonados por esse processo que para chegar ao topo, para chegar a vestir a camisa do Brasil, precisa ter alguém trabalhando essa matéria-prima, Então a gente acha importante essa qualificação. Estamos aqui com o técnico da seleção brasileira, o José Neto, que tem atuado como o técnico de uma equipe masculina na Angola, já foi técnico do Flamengo, de seleção, e está com a feminina agora. O Diego, que é aqui da Paraíba, da Terrinha, que é o preparador físico da seleção brasileira atualmente, também um cara que tem muito conhecimento. E a Adriana está aí também, trouxemos a Clarissa, que é da nova geração. A Adrianinha, que hoje assume, que também foi jogadora, que é de Recife, assume a seleção sub-18. Então, a ideia de estar aqui é da gente poder dissipar, vamos dizer assim, né? Passar o conhecimento que as pessoas têm por esse Brasil, que a gente acha interessante que as pessoas... Eu falo que a gente está nessa vida para aprender, né? Aprender, sempre a gente vai estar aprendendo alguma coisa. Então, o Projeto Adelante é um projeto em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro,
com a Federação Internacional de Basquete, que a Federação Internacional nos acionou para fazer um projeto e aí nasceu o Adelante. Então, o Adelante é o primeiro módulo presencial, a gente está fazendo aqui em João Pessoa, com o apoio da Federação Paraibana de Basquetebol, sempre com muita dificuldade, mas sempre com pessoas apaixonadas, muita gente ajudando para que isso acontecesse de forma voluntária e os abnegados, os apaixonados pelo basquete. E qual a importância de sair dos grandes centros, Rio, São Paulo, e vir para a região norte e nordeste? Esse país ele é muito produtivo, né? Eu acho que a gente tem que jogar essas sementinhas por todo o Brasil. A gente precisa ter mais meninas jogando basquete. Eu acho que essa pandemia já estava difícil, é uma geração que mais assiste do que pratica esporte. Verdade. E a gente precisa começar a colocar algumas sementinhas de pessoas também se capacitando, aprendendo e começando um trabalho, né? E eu falei para eles, para os profissionais que estão aí assistindo a palestra, que eles são a parte mais importante desse processo. É um processo em que, se a gente não tem eles fazendo esse trabalho da formação com o atleta, nós não vamos ter o atleta, né? Então, a gente quer e entende que temos que sair dos grandes centros. A gente vai na segunda etapa agora, no segundo momento da prática com o Adelante, vai ser no Rio Grande do Sul. E a gente está aberto aí, se outros estados se propuserem a acolher, a receber o projeto Adelante, da gente sair com ele por vários estados do Brasil. E por que João Pessoa ser o primeiro curso prático? Foi o interesse do Vladimir, que é o presidente da federação, quando a gente anunciou que queríamos fazer o projeto. E foi o interesse mesmo da federação e a gente está sendo muito bem recebido e com pessoas também do nosso meio que já conhecíamos, alguns, outros não, mas foi uma iniciativa da própria federação em receber o projeto Adelante. Além de ações como o Adelante, como a CBB pode ajudar, somar para estados como esse, afastado, né, desse grande centro, a Paraíba? A gente tem conversado bastante com o Vladimir, a gente teve agora com algumas pessoas da área do turismo também aqui, do Convention Bureau. Eu acho que é importante a gente começar a trazer algumas coisas para cá, né? Para a gente é importante esse interesse do Estado de querer receber outras ações que se referem a basquete feminino. E a gente, como confederação, a gente tem uma missão que é de cuidar das seleções. Mas a gente vê que o nosso papel tem que ser também ampliar esse leque do nosso trabalho. Se a gente quer que cheguem jogadoras e jogadores com melhores condições para defender o nosso país, a gente tem que se movimentar. A gente não pode ficar só dependendo dos outros, né? No ano passado a gente já realizou o primeiro campeonato brasileiro sub-23. São clubes e jogadoras que não jogavam a Liga, a LBF. Nós tivemos 180 jogadoras que estavam fora do mercado, que jogaram o sub-23. A Confederação tem realizado as competições também de sub-15, 17, 18, tanto feminino como masculino. A entidade passa por anos difíceis de ter recebido a entidade com más gestões, de corrupção, de um rombo de quase 50 milhões. Então, o Gui, que já passou 4 anos no primeiro mandato dele, resolveu se reeleger porque não conseguiu fazer muita coisa no primeiro mandato. A condição da entidade ainda é muito complicada, foi recebida com uma terra arrasada e a gente tem que acabar com esse tipo de coisa, né? No esporte também isso acontece. E nós estamos lá tentando sobreviver e sempre com parcerias. Eu acho que essa parceria, tanto da federação como a ajuda da própria prefeitura, Secretaria de Esportes, a gente sabe que tem um prefeito que gosta de esportes aqui, a gente sabe que o secretário de Esportes foi um atleta olímpico, que entende todo esse processo. Então, a gente só vai fazer as coisas com parceria, a gente não consegue... Estamos fazendo o que a gente pode, não o que a gente gostaria, talvez, por falta de recursos, mas a gente estamos tentando já quase normalizar a situação da entidade e é importante que o grande legado nosso, eu sempre falo com o Gui, com o presidente, que o nosso legado é deixar a entidade viva para um reinício, né, num terceiro ciclo aí de trabalho para quem chegue.
Então a gente precisa sempre na vida, no mundo, de amigos, de parceiros, de parceria para a gente construir as coisas. Tem possibilidade de João Pessoa receber jogos da seleção basquetebol feminino, a principal aqui? Eu tive assim a informação, né, por parte do Vladimir da Federação que existe interesse da Secretaria, da própria Prefeitura de saber o que acontece, o que a gente vai realizar, de poder ver o que pode trazer para cá nos próximos períodos aí de competições que a gente tem. Então isso é importante a gente saber, porque às vezes a gente, vocês fazem o treinamento da seleção lá no interior de São Paulo, porque fomos procurados pela prefeitura da cidade que vai ajudar nesse processo de receber a seleção, compartilhando os gastos que a gente tem. Então eu acho que já é importante eu sair daqui sabendo que João Pessoa que tem o interesse de ser realmente a capital do esporte, né? Essa é a ideia da gestão, e a gente agora já sabe que quando a gente tem uma luz para João Pessoa. Já tem uma luz, um foco para a gente encaminhar as coisas para cá. A sua ligação é muito no basquetebol feminino, mas dentro do basquetebol masculino, você acompanha a NBB, né? A Paraíba tem um representante, que é a Unifacisa. Como é que você vê esse novo momento do basquetebol nacional? Eu acho muito bacana sair desses circuitos que muitas vezes os times ficam, né, do interior de São Paulo ou muito mais para o Sudeste. E eu acho que esse projeto, esse trabalho que a Unifacisa está fazendo é um trabalho que eu acredito que é um trabalho a longo prazo, né? De você não chegar já no começo, já querer ser campeão, é ir construindo a estrutura, ir construindo a metodologia, o processo do trabalho, e isso se torna a coisa mais forte e ela ela sobrevive por mais tempo, né? Então eu não tenho dúvida de que se esse projeto se manter, daqui a poucos anos vai estar entre os primeiros, vai poder trazer talvez um campeonato para cá, e eu acho que para o basquete é muito importante que outros estados olhem e vejam que dá para fazer, que pode ser feito, né? Mas é isso, eu acho que foi construído pensando a longo prazo o projeto, e por isso a tendência de dar certo é muito maior. As coisas que são feitas muito, eu faço esse ano, não sei o que vai acontecer o ano que vem. Olha o que está deixando por trás de tudo isso que já aconteceu, né? De muitos jovens começarem a jogar basquete porque começaram a acompanhar, porque começaram a vivenciar o time, os atletas, os ídolos, os jogadores, e tendo a oportunidade de receber os melhores jogadores do Brasil para assistir jogos. Então acho que, eu sempre falo, nossa época tinha o espelho, né? E o espelho é sempre importante. Não adianta a gente só ter o trabalho de base, a formação precisa ter esse espelho. Eu sou uma prova viva dessa. Gosto muito disso. Você sempre foi meu espelho nesse sentido do basquetebol. Daí vem a próxima pergunta. Apesar de ser o basquetebol tradicional, tem muito forte no Brasil o basquetebol com cadeirantes. Você já participou de alguma ação desse tipo para alavancar, apesar de ser distinto, de Comitê Olímpico e do Paralímpico? O Paralímpico que cuida mais dessa área. Lá em São Paulo, eu fiquei quase 10 anos como gestora de um centro de treinamento, e eu era madrinha de um projeto de cadeirantes de basquete de rodas. Fiquei por muitos anos como madrinha, eu já joguei com eles, eu na cadeira de roda. E aí a gente entende, né? Tinha atletas lá que às vezes pegavam sua cadeira de roda, cruzavam a cidade para ir treinar, a gente sabendo de toda a dificuldade, às vezes, da acessibilidade que as cidades têm. Mas esse é um trabalho que é mais focado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, né, Paralímpico, e a gente não tem a gente está mais integrado hoje não só com o 5 contra 5, né, que é a modalidade que eu joguei, mas o 3 contra 3 também vem muito forte, e eu acho que é uma modalidade que vai crescer muito ainda. Já é uma modalidade olímpica, a gente vê muitos garotos e meninas jogando aí pelas quadras do Brasil, e a gente precisa se fortalecer também nessa modalidade. Ainda no basquete cadeirante, já que você vivenciou essa parte, quando eu joguei com o pessoal, que foi campeão brasileiro agora da 3ª divisão, eu senti uma dificuldade, apesar de gostar de jogar, não conhecia tanto essa realidade, mas a questão da ausência do movimento muito do quadril e parte baixa. É evidente, para a gente está muito comum, né? Na hora do arremesso, fazer aquele salto e tal. Mas exige um pouquinho mais de força da Paula para fazer a cesta? Sim, e assim, eu acho que é também o dia a dia, a habilidade de você... Ali você tem que ver o adversário,
a movimentação da cadeira, Sim. bater a bola, passar a bola. Coordenação, Tem tudo. um outro elemento que compõe o jogo, que é a cadeira, né? Pra gente tinha a bola e não tinha a cadeira, então eu acho que tudo na vida é treinamento, é prática, mas eles fazem com muita maestria. A cadeira se torna um complemento do corpo dessas pessoas que estão ali jogando. Então, e eu acho que esse movimento paralímpico tirou muita gente de dentro de casa, sim, da ociosidade de achar que não, eu não posso fazer esporte. Eu acho que esse movimento das pessoas verem, né, os atletas paralímpicos do Brasil fazendo o que eles fazem, tirou muita gente do ostracismo, né, de ficar ali e não se sentir um indivíduo que pertencia a uma sociedade. Eu acho esse movimento muito bacana. Agora outra pergunta, em relação à atleta. Como é a relação Oscar, Hortência, a Janete, contigo? Mesmo fora, né, na época e fora, porque são estrelas nacionais e internacionais. Como foi o antes e o depois desse momento? Como era essa relação de vocês? A relação é muito boa, de muito respeito, né? Mais entre eu, Janete e Hortência, porque a gente convivia mais junto. O Oscar já era do masculino, a gente vivenciava muito pouco com os meninos, mas essa relação, eu acho que a gente só conquistou tudo o que a gente conquistou, a nossa geração, foi por esse trabalho que existia de disciplina, de muita entrega nossa mesmo, e do respeito que existia entre nós. E eu falo que depois que termina tudo, cada um segue seu caminho, né? Hoje a Janete tem lá o instituto dela, agente de um atleta hoje que joga na WNBA. A Hortência seguiu o caminho dela mais para a área de televisão, de comentarista, de palestrante. Mas a gente sempre está em contato, o WhatsApp hoje, os grupos, a gente tem um grupo do Campeonato Mundial que a gente sempre se fala. E o Oscar encontro esporadicamente, né? Mas tem muito respeito pelo trabalho que ele construiu como atleta dentro do nosso país. Mas tenho pouco contato, né? Não moramos na mesma cidade, mas aí cada um segue seu caminho, segue seu rumo, né? Pós-carreira, às vezes a gente se encontra e vai vendo que o tempo vai passando, vamos envelhecendo, vamos amadurecendo e entendendo melhor, né? O que é a vida, o que é viver, o que o esporte trouxe e agregou para nós. E é mais um nordestino, né? Que é Oscar aqui do Rio Grande do Norte, pertinho. Mais uma pessoa aí que foi... se destacou e que foi descoberta por aqui, né? Isso é legal. A importância da liga para o desenvolvimento do basquete tem a ver alguma coisa com a parte da administração de processos anteriores? É uma administração à parte, as ligas são independentes, tanto a NBB como a LBBF. A CBB ela chancela, ela autoriza que as competições aconteçam, mas a gente tem uma ligação muito forte, a gente tem uma relação muito boa com a Liga Feminina em relação a calendários, né, para não atrapalhar tanto a Liga e eles não atrapalharem, às vezes, os momentos que a gente está com as meninas na seleção. E a Liga já está consolidada, já tem 10 anos, tem um time muito forte aqui também no Maranhão, né, uma equipe que está sempre entre os primeiros, isso é muito bom para o basquete, já tem equipes no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a Liga só tende a fortalecer. E para o basquete como um todo, para as seleções, é muito importante. Mas a gente tem um outro lado, que é esse lado que a gente está tentando fortalecer, apoiar, que é o lado de jogadoras que às vezes os clubes não têm o recurso, né, para custear a participação numa liga. Então, a gente está bastante preocupada com esse pessoal. Para você ter uma ideia, nós temos hoje quase 50 jogadores jogando nos Estados Unidos, por falta dessa competição interna nas categorias de base. Mas eu sempre falo que o importante é que elas estão lá estudando, aprendendo inglês, e se virar jogadora de basquete será completo, mas se não virar já volta pelo menos com um currículo para seguir qualquer carreira que elas escolherem, porque a gente sabe que o funil é estreito, né? É verdade. Poucos vão chegar a jogar um mundial, ser campeão mundial, ser um medalhista olímpico, mas o esporte tem um poder de formar pessoas e de dar um impulso na vida das pessoas que fazem esporte, já sai na frente. É bem interessante e importante isso. Tinha alguma competição que fazia com que a Paula se sobressaísse mais? Ela gostava de entrar em quadra, de participar daquele campeonato e o rendimento aumentava?
A gente tinha competições internas muito acirradas, né? Principalmente quando reunia o time do Hortência e o meu. Essa disputa, essa rivalidade, acho que fez só o basquete crescer. Né? Nós entendemos que foi bom para a imprensa, foi bom para o basquete, foi bom para a nossa vida profissional, para a gente construir tudo que essa geração construiu. Né? Então, eu acho que os campeonatos internos, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, para a gente era, sei lá, ir para uma final no Ibirapuera, em São Paulo, e cada cidade levar 50 ônibus de torcedores. Então a gente movimentava, eu falo que era uma época que a mulher não tinha tanto essa oportunidade do trabalho, de fazer esporte, e a gente foi de uma geração que a gente quebrou muitos paradigmas, né? Quebrou paradigmas em contratos que a gente fazia como profissional muito bons, de lotar ginásios, de profissionalismo no treinamento e também melhorando a parte da gestão. Então, eu acho que as competições internas fizeram com que a gente crescesse, evoluísse tanto para chegar aos títulos que a gente teve internacional, de uma geração que foi super vencedora. Então, diante disso, você se tornou uma referência feminina para muitas mulheres. Começou com aquela tiarazinha na cabeça, né? O talento, a inteligência, a forma de se comunicar, permanece ainda hoje. E tinha uma coisa que era a panturrilha da Paula. Nossa, eu ouvia muito isso da minha geração. Ainda isso tem ainda? Você sentiu essa passagem, esse momento? Olha, se aposentar é muito difícil, principalmente para o atleta. O atleta, ele é diferenciado em tudo, né? Eu falo que quando você tem a pressão por resultados dentro da empresa, é uma coisa que fica mais fechada. O esporte é aquela coisa que aflora, todo mundo vê se você está jogando bem ou mal, é uma coisa mais exposta, né? E a aposentadoria é algo que você precisa se preparar, porque o esporte, a gente se aposenta quando está todo mundo no auge de qualquer profissão. Verdade. A gente depende do corpo, do físico, e eu sempre fui gordinha, sempre tive dificuldade de manter peso, então isso era outra coisa que eu tinha que me cuidar, ter disciplina, né? E as sequelas que o esporte me deixou, de contusões, assim, hoje são reflexos para o meu dia a dia, mas eu falo que hoje as minhas atividades físicas são prazerosas para a qualidade de vida e não consigo viver sem. Eu sinto que eu durmo melhor, que eu me alimento melhor, que tenho mais disposição, né, fazendo as atividades, mas elas são mais restritas por conta do que o esporte deixa mesmo, de sequelas de toda uma vida. Foram 28 anos dentro de quadra e 22 anos com a seleção, então eu acho que é isso. Agora é se cuidar para você ter uma boa vida, ter qualidade, né, de vida, e não fazer o que a gente fazia, que era acima do limite físico, né, principalmente de uma mulher. Quantos anos ativo? 28. 28. Eu estou aqui com um ingresso de 26 anos atrás, aqui Vladimir. A gente jogou com a Eslováquia aqui, Isso. Há 20 anos atrás eu estava presente aqui como... Então foi dia 29/6/96, 4h30 da tarde, ingresso R$5 na época, aqui no Ronaldão. E ainda consegui o autógrafo da Janete. Corri atrás contigo e não consegui. Peguei o crachá de uma pessoa que estava trabalhando lá, fui até o acesso e fiquei com medo de subir no ônibus para pegar. Eu falo que é tão interessante o esporte que ele inspira pessoas que podem não até se tornar atletas, mas às vezes vão para um segmento do esporte de outra forma, né? Vai ser uma nutricionista, vai ser um fisioterapeuta do esporte, vai ser um repórter da área de esportes, vai para a área de jornalismo, por exemplo. Então acho que são muitas, a todo momento a gente inspira e é inspirado nessa vida, né? Quem foi a inspiração de Paula? Olha, lá no começo foi um cara que jogava na cidade onde eu nasci, que é Oswaldo Cruz, uma cidade do interior de São Paulo, de 30 mil habitantes, e era o Frico, Francisco Carlos Benites. Eu adorava vê-lo jogar, e hoje o filho dele joga na seleção brasileira de basquete, o Benite, é filho dele. E minha primeira inspiração foi o Frico. Foi o cara que eu olhava e chegava em casa e ficava tentando imitar o jeito que ele jogava, que ele fazia. Depois eu fui criando o meu próprio estilo, o meu próprio jeito, mas ali naquele momento ele me inspirou em quadra, e meus pais foram os maiores responsáveis por tudo que aconteceu, que foram os que mais me incentivaram. Você tem lembrança desse jogo aqui na Paraíba?
Eu sei que são muitas coisas, mas você tem essa passagem? Assim, era muito, pra gente era muito gratificante fazer esses jogos internacionais e era muito desgastante, porque às vezes a gente começava lá para cima e vinha descendo até chegar lá embaixo, sempre jogando ou com Cuba, ou com outra equipe do leste europeu, que foi o caso aqui. A gente jogava hoje aqui, dormia, no outro dia já saía cedo para chegar em outro estado próximo para fazer o jogo seguinte e tal. Mas eu me lembro sempre do ginásio cheio, né, da gente para chegar no ginásio, para sair do ginásio, muitas pessoas que admiravam o nosso trabalho, acompanhavam, e era autógrafo, era foto, e era uma loucura. E isso nos trazia uma energia muito forte para seguir para as competições, que era sempre preparação para a gente ir para alguma competição. Se foi para ir para a Olimpíada, 96, né? Onde nós fomos medalha de prata. Segunda Olimpíada que o basquete feminino do Brasil vai, a gente já disputa uma final. Então, são sempre lembranças, não tenho assim nitidamente o que aconteceu no jogo, porque é difícil, mas claro. É uma lembrança muito feliz, assim, é uma lembrança de que traz muita coisa boa para mim. Sua leitura do basquetebol geral, tanto feminino, masculino, atual? A gente precisa de resultado, né? A gente está aí há anos, tanto feminino como masculino, sem conseguir resultado. A última conquista do feminino foi o Pan-Americano no Peru, mais recente. E agora nós estamos no início de uma caminhada para classificar para a Olimpíada de Paris. A gente tem agora em agosto o Sul-Americano feminino, classifica para a Copa América classificatória para o Mundial, mas a gente ainda vai ter um pré-olímpico das Américas, depois um pré-olímpico mundial para chegar à Olimpíada de Paris. E a gente tem muitas jogadoras hoje atuando fora do Brasil, jogando na Europa, jogando nos Estados Unidos, então a gente tem uma caminhada difícil, difícil, porque a gente precisa ter resultados para poder começar a atrair patrocínios, atrair meninas e meninos porque hoje se olha muito a NBA, né? Eu acho que até as meninas hoje têm muita referência da NBA, dos jogos, acompanhar os jogos. A gente precisa ter esses espelhos aqui também. Essa dificuldade hoje de a gente atrair jogadoras ficarem mais no Brasil, né? Fica por 3, 4 meses, é muito complicado, porque elas têm que ir buscar o mercado de trabalho, né? Essa é a diferença da sua época para a de hoje? Ah, sim, com certeza. E na nossa época nós tínhamos muito tempo de treinamento. Hoje o calendário não permite, a Federação Internacional também, ela dá uma janela ali de 6 dias para a seleção treinar. Para a gente é muito pouco isso. Porque a gente entende que para você crescer, você tem que treinar mais com a filosofia do treinador da seleção, fazer jogos amistosos, e a gente às vezes não consegue fazer isso pelo próprio calendário. Eu me recordo muito que o saudoso Luciano do Vale, né? Ele foi um pai, um visionário para o basquetebol, ajudou a popularizar o basquete em rede nacional, principalmente na sua geração. Foi uma sensação que você teve naquela época? O Luciano, eu falo que a gente, na nossa geração, nós éramos amigas das pessoas que trabalhavam na imprensa, né? O Luciano era um pai, era um consultor, era um incentivador, e era um narrador, era um cara que ele ajudou muito o basquete. Não só o basquete, mas acho que o vôlei. Futebol feminino. E ele fazia umas competições também entre as cidades, nas equipes que eu jogava, a Hortense jogava, explorava bastante o Nordeste, né? No domingo, no horário de TV aberta, a gente estava sempre jogando. Então, o Luciano foi fundamental para o crescimento do basquete feminino brasileiro. Vamos lá, Paula. Mais um pontinho, Paula. Olha a categoria da Paula. 2, 1, campeão do mundo! Campeão do mundo, Brasil! Tá aí a vitória! Eu vi já até um brilho diferente quando você falou sobre ele. Tenho muito carinho, né? E pena que o Luciano foi muito cedo, mas ele sempre foi uma pessoa que esteve muito próximo da gente, né? Com relação a essa experiência de ter sido comentarista, né? Você fez eu fiz alguns trabalhos, sempre procurava aceitar quando era uma competição importante, Olimpíada e tudo, mas eu confesso que não é a minha praia. Não é algo que
Mas falava bem, viu? Não é algo assim que eu me sinto confortável, porque eu acho que é complicado você falar de uma situação que você já viu, né? E quem esteve ali na quadra sabe que as coisas têm que ser construídas ali naquele momento, naquela hora, não com a visão de quem está ali sentado e tranquilo, com um olhar diferente, né? Mas eu acho que isso também é talento, isso também tem gente que adora, tem muitos atletas aí que estão migrando e estão fazendo muito bem isso em várias modalidades e é isso, cada um buscando o seu nicho. Na verdade, a minha outra paixão agora é palestrar, tenho palestrado muito em empresas, fazendo essa analogia do trabalho no mundo corporativo com o esporte. Eu gosto demais, é uma troca muito legal. Já estou há 20 anos já fazendo isso e é algo que eu curto bastante. Então, eu acho que eu tenho mais prazer, assim, tenho mais jeito para a questão das palestras do que ser uma comentarista. Agora, eu vou fazer, para encerrar, um ping-pong. Eu dou uma Ok. palavra, você responde de forma rápida, primeiro que vem à cabeça. Basquetebol, Minha vida, CBB, desafio, um campeonato, mundial, em 94. o Mundial Feminino, Foi uma maior conquista. uma boa lembrança, As pode ser geral, amizades, as amizades, uma má lembrança, contusão, família, eu amo, fama, tem que ser calma. um livro, Meus pais, hobby, sossego, essa todo mundo vai adorar essa pergunta. Um time de futebol, Palmeiras. mas vai ter Mundial? Espero para parar um pouco essa buzinação. Política e esporte, Para mim, eles não combinam, mas são necessários. necessários. Professor de Educação Física Escolar, Foi tudo, foi na educação física que eu me apaixonei por esporte. e um sonho. É o próximo que vai ser realizado. Classificar o time do Brasil feminino para as Olimpíadas de Paris. Paula, eu agradeço em nome do Cidade Esporte, todo mundo que está acompanhando aqui, e deixo aberto aqui o espaço para você. Não, eu que agradeço esse carinho, esse acolhimento que sempre que eu venho para João Pessoa, para Paraíba, eu tenho, e isso é uma característica do nordestino, é uma característica só de vocês, né? Dessa proximidade, de se fazer tão próximo da gente, de se fazer tão pertencente à família, como se fosse alguém muito próximo. Então, eu só quero agradecer, só gratidão por tudo, lá atrás como atleta e agora aqui numa nova fase, numa nova missão, num novo momento. Faltou alguma pergunta para ser feita? Não, Alguma coisa que você queria ter falado? não, tudo ótimo. Tá certo. Tá aí, eu falei com ela. Obrigado, Paula. Obrigada a você. A gente que agradece aqui, desejo boa sorte a você, Obrigada. quanto atleta, Obrigada. quanto pessoa e agora dirigente esportivo. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Mais esporte, voltamos a falar aqui no seu Cidade Esporte na semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. A todos vocês, um abraço e vou fazer diferente. Bola pra frente. Tchau.